projetar coisas para sua vida se você ainda tem contas abertas com o passado. Ela é um cálculo, né? É uma ciência que vai revelar ali a programação que você recebeu ali dentro do ventre da mãe. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você já ouviu falar sobre o corpo energético? Você entende sobre ele? Eu trouxe uma especialista, a psicoterapeuta Aline Cossetti, para conversar com a gente e trazer informações sobre esse tema. Mas antes da Aline estar com a gente, olha, eu gostaria de já mostrar aqui o que nós acabamos de lançar, nosso livro Magia da Gratidão. 21 dias de práticas incríveis, onde a gente traz a ação e a manifestação da gratidão para o nosso dia a dia. E com práticas e técnicas simples, você vai aprender a aplicar mais a gratidão na sua vida e aprender mais sobre o merecimento que o universo nos dá. Já pensou você trazer essa qualidade de vida? Então, é um livro que eu indico. E nós estamos aí lançando agora no digital, novidade, vou deixar o link aqui abaixo, ou vai em nosso portal frankmenezes.com. Seja bem-vindo, Aline Cossetti, pela primeira vez aqui também. Olá, falando em gratidão, muita gratidão estar aqui. Nada como a magia tão especial de poder, né, compartilhar saberes, né, usar o canal da comunicação para levar o conhecimento muito em prol disso mesmo, né, Frank, que é a gratidão, o autoconhecimento, né, a autocura, é tudo muito lindo, é um privilégio. Primeiro, eu gostaria que você falasse para os leigos, para as pessoas que estão chegando aqui, o que é esse corpo energético, né? Poderia explicar para a gente? Claro, vamos lá. Então, Frank, a gente gosta de trabalhar muito, né, com uma analogia que é o ser humano é como se fosse uma cebola, né? Essa palavra integrativa, ela é tão especial, né, porque ela gera exatamente essa sensação. O ser humano é único. Então, essa ferramenta que a gente usa, ela proporciona a gente ver essa individualidade da pessoa também, né? E o quanto que cada um precisa de uma determinada intervenção, né, de uma determinada metodologia, enfim. Então, a gente sempre trabalha isso, com a limpeza dos 5 corpos. Então, esse dizer, né, que o ser humano é uma cebola, trabalha muito em cima disso. Somos em camadas. E o quanto que é importante a gente penetrar nessas camadas, porque essas camadas, né, essas peles, elas geram uma interferência na outra. Então, se falando do corpo energético, né, que é o 5º corpo, ele é muito importante de ser conhecido e de ser trabalhado, porque ele é exatamente um corpo que traduz todas as heranças que você recebeu na barriga da mãe. E por que é importante conhecer, né, esse corpo energético? Porque ele vai gerar uma interferência nos outros corpos. Olha só que profundo. A nossa construção, né, a nossa programação energética, ela é formada desde o momento que nós somos fecundados, e ela vai se construindo até o momento em que a gente nasce. Então, quando a gente já nasce com um programa efetivado. Que programa é esse? É um programa que contém 12 inteligências. Então, nós temos, Frank, sobreposto aos filamentos físicos do nosso cérebro, nós temos 12 inteligências. Eu gosto de brincar falando que é a nossa empresa. Nós temos 12 funcionários trabalhando pra gente. Cada funcionário tem um perfil, né? Como que essas inteligências, elas são formatadas, né? Elas são construídas? Elas são atraídas durante o seu processo gestacional. Então, assim que nós fecundamos, a gente já recebe um grupo de 3 inteligências. E essas inteligências, elas vão definir hoje como aquele indivíduo vai caminhar e sobreviver na vida dele. Então, olha que coisa mais profunda. Tudo que aconteceu, Frank, desde o momento que você fecundou até você chegar ali no 3º mês na barriga da mãe, todo aquele clima que aconteceu ali,
experiência que a sua mãe estava vivendo, a experiência que seu pai estava vivendo, ele com ele mesmo, ela com ela mesma, eles perante a gestação, né? Nossa, vou ter um filho, ou às vezes nem sabe que vai ter um filho, nem sabe que engravidaram ainda. Todo aquele clima que estava acontecendo ali, ele vira uma programação para você repetir automaticamente, sem você se esforçar. Então, vamos imaginar que tenha acontecido ali, por exemplo, né? Quando você foi fecundado, seu pai estava passando um conflito, um desafio ligado a dinheiro, sua mãe estava preocupada com o futuro, você viveu aquele clima, hoje, automaticamente, você vai reproduzir essa memória. Então, quando você for caminhar na sua vida, se movimentar, trabalhar em prol da sua sobrevivência, vai ter aquele registro lá te influenciando. O teu inconsciente vai entender o quê? Talvez que você tenha se sacrificar demais, que pode ser que o dinheiro possa não vir para você. Tô dando um exemplo, né? Imaginando que aconteceu isso ali naquele período que você foi fecundado. E isso vai acontecendo até chegar ao 9º mês. Mesmo que a pessoa não tenha nascido de 9 meses, né? Pode chegar ali até o 8º, até o 7º. Então, depois, Frank, lá no 3º mês, até chegar ao 6º mês dentro da barriga da sua mãe, você vai receber de novo mais um grupo de 3 inteligências. E a mesma coisa vai acontecer. Tudo que aconteceu ali, sua mãe, ela com os processos dela, o seu pai com os processos dele, eles entre si, como homem e mulher, como casal, eles no que estavam vivenciando na vida deles, prática, tanto externa como interna. Vai absorvendo todas essas emoções do momento, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, do 3º até o 6º mês, o que aconteceu ali vai definir a tua percepção. Vai definir o jeito que você comunica, vai definir seja o jeito medos, seja bom ou ruim, tudo, né? Seja bom ou ruim. Fica registrado ali um programa ativo no seu sistema. E por aí vai, lá no 6º mês a mesma coisa, o que aconteceu ali define como você se sente hoje. Quando você estava nascendo, todo o clima que foi gerado ali no teu processo de nascimento também vai definir o tipo de caminho que você escolhe na sua vida. Então, o corpo energético, ele é uma fotografia original desse clima gestacional. Então, ele vai mostrar para você como funciona a sua inteligência financeira, profissional, tua inteligência sexual, tua inteligência que lida com a tua parte afetiva. As 12 inteligências mostram ali a programação delas. Então, esse trabalho que a gente faz, ele permite com que a pessoa possa trocar esse programa por um programa novo, mais coerente com o que ela deseja viver na vida dela. Porque como a gente vai reproduzindo as vivências que a gente viveu, né, intrauterinas, muitas vezes a gente está se sentindo, de repente, infeliz, ou incoerente, ou insatisfeito. Por quê? Porque nós não estamos sendo nós mesmos, Frank. Claro que no nosso... Tá vivendo as carcaças do pai ou da mãe que liga energeticamente, é mais ou menos isso? Exatamente, a gente está reproduzindo aquele banco de dados, de memórias e sensações que eles vivenciaram. Então, muitas vezes... Ela foi bem bonitinha, eu fui logo carcaça, né? Eu falando a carcaça. Ela foi bem bonitinha. Não, o banco de dados. E aí eu falei, não, foi a carcaça mesmo que traz do pai. Pode ser carcaça também, né? Porque, na verdade, o que acontece? Sim. Os nossos pais, eles construíram um veículo pra gente. Mas a gente pode repaginar esse veículo. A gente pode levar esse carro pra oficina. Né? A gente pode dar uma melhorada ali naquele para-brisa, naquela pintura, naquele pneu, né? Porque o mapa gestacional, ele vai mostrar como você se move, como você vê a vida, como você sente, o caminho que você se projeta. Então, a tecnologia mesmo da reprogramação energética, né? Que é uma intervenção que a gente faz nesse 5º corpo, nesses trabalhos de imersão, né? Que a gente faz, proporciona a pessoa receber um programa novo. É como se fosse uma autorregestação.
Então, ela vai conseguir receber, Frank, um programa coerente com o que ela é, o que ela deseja projetar, o que ela deseja vivenciar. Claro que a pessoa vai continuar honrando toda a herança positiva que veio do pai, herança positiva que vem da mãe. A gente consegue fazer esse filtro. A pessoa consegue escolher o que ela quer. E essa intervenção, ela proporciona a pessoa adquirir até construir novas sinapses no cérebro dela. É uma intervenção muito especial e muito profunda. E esse quinto corpo, Frank, ele tem um impacto tão grande, porque ele influencia nos outros corpos. Porque se o mapa gestacional, se esse corpo energético, ele constrói a lente da pessoa, obviamente, quantas crenças ela passa a ter, a criar a partir da experiência que ela viveu dentro da barriga. Se ela vivenciou, por exemplo, o pai passando uma dificuldade com o dinheiro, a mãe preocupada, ela vai construir alguma crença dentro desse formato. Ou seja, para eu ter dinheiro eu tenho que trabalhar muito, ou então eu não posso ter sucesso financeiro. Aí vai criando várias situações que são recorrentes a essas experiências que a pessoa viveu dentro do útero. E ela fica identificada com aquilo, como se ela fosse aquilo. Por isso que quando eu vou ler um mapa para uma pessoa, a primeira coisa que eu digo é para te trazer esclarecimento e alívio. É para você entender o ciclo vicioso que você está preso e, principalmente, que você pode sair desse ciclo vicioso. Então você pode fazer uma interferência nesse programa para você sair desse piloto automático, para você reproduzir uma nova experiência, porque o que a gente faz? A gente vai tentar validar aquela memória do que a gente viveu na barriga da mãe. Então, por exemplo, se você está lá na barriga da sua mãe, no 3º mês existia, e ela rejeitou aquela gravidez por algum motivo, a sua lente vai ter essa memória. Então, é natural depois, Frank, você ficar reproduzindo isso na sua vida. Para o quê? Confirmar a existência dessa memória, para validar um programa que já existe. Então, você pode automaticamente vivenciar isso no seu trabalho. O meu chefe, o meu sócio, o meu cliente, ele preferiu alguém do que a mim, para lembrar aquela memória primitiva da rejeição lá na barriga. Ou então você sentiu um medo de perder, um medo de ser trocado. Então, muitas vezes a pessoa está vivendo sensações que não são delas, porque quem viveu aquilo foi a mãe, isso não é seu. Você pode se desidentificar disso, para você ter mais autonomia, para você estar realmente conectado com a sua essência. É isso que eu digo quando eu falo de repaginar o seu veículo. Ou seja, os pais não criam alma, né? Eles criam um veículo para sua alma, ter um ambiente para ela poder se deslocar, vamos dizer assim. Adorei. Os pais não criam a alma, eles criam um veículo. Mas que incrível você falar disso, porque a gente percebe, né, como que a nossa vida ela está muitas vezes entrelaçada aos sentimentos ilusórios que a gente acaba aceitando como verdade, né? E depois a gente começa esse processo de desconstrução. E aí você falando sobre o corpo energético, tudo fica gravado nesse corpo energético, Aline? Fica, Frank, porque essas inteligências, elas são como baterias, elas são organismos vivos, né? Tem ciências que já conseguiram comprovar a existência dessas inteligências, né? A gente teve uma oportunidade, né, de fazer um mapeamento de um cérebro de uma pessoa com um aparelho dentro da neurociências, né? E depois a gente fazer uma intervenção nesse corpo energético e fazer mais um mapeamento desse cérebro e ver a quantidade de mudanças que aconteceram ali naquele cérebro. Tanto nas sinapses, né, quanto nos pontos de claridade que geraram ali dentro das regiões cerebrais. Então, é uma interferência muito profunda. Então, quando você limpa uma memória, quando você cura um trauma,
você gera um novo efeito de atuação interno e externo. Então, essas memórias, elas vão gerando em você esses padrões de comportamento que o teu inconsciente, ele cria uma realidade parecida com aquela experiência que você viveu na barriga. Por quê? Porque aquela experiência ela é mais confortável para você. Porque aquilo é conhecido para você. Então, não é porque você merece aquilo, porque você não é inteligente o suficiente para escolher outra coisa, porque o nosso cérebro, ele quer manter essa zona de conforto. Então, por exemplo, Frank, se você lá na barriga da sua mãe, você viveu só briga de pai e mãe, discórdia, problema, você vai inconscientemente projetar esse tipo de cenário na sua vida. Ah, porque você gosta de briga? Não, porque você está viciado nessa química emocional. Porque essa lembrança ela é conhecida para você. Você já desenvolveu imunidade emocional para lidar com isso. Você já desenvolveu estratégias para lidar com isso. Então você vai o quê? Criar no teu externo. Você vai provocar inconscientemente as pessoas para reagirem com você de modo que você confirma a existência dessa memória. Por isso que o autoconhecimento ele é libertador. Você descobre de onde vem, descobre que aquilo é só uma lembrança do que sua mãe viveu com seu pai, por exemplo. Você fala, eu não sou isso. Eu estou funcionando assim. Por isso que quando eu vou ler o mapa, eu sempre gosto de falar para a pessoa, eu estou lendo um programa que você tem. Você não é este programa, você é alma. Uma alma que pode gerir um programa. Para a pessoa sair do lugar da programada e virar uma pessoa programadora. E aí ela... Olha que interessante, ela pega aquele programa que ela tem, usa a favor dela e ela não se identifica com ele. Ela usa esse programa como uma ferramenta. E aí a pessoa entende, eu não sou isso. Eu sempre gosto de comparar, Frank, computador e o programa do computador. Por exemplo, o Windows, né? A alma é o computador e o corpo energético daquela pessoa é o Windows que ela está utilizando naquele momento. Que aí a pessoa consegue ter uma clareza. Eu sou alma, eu tenho esses corpos. E o corpo energético ele tem esse impacto muito profundo, porque, como eu te disse, ele vai... A pessoa vai reproduzindo sensações, sentimentos, emoções que ela viveu ali dentro do ventre da mãe, e aquilo vai definindo as ideias que ela tem sobre ela, sobre a vida. Então, esse corpo energético, a gente percebe que ele tem um impacto muito profundo. A gente sempre recebe pessoas que já passaram por muitos trabalhos de autoconhecimento. Pessoas que já fizeram várias descobertas, tantas técnicas de limpeza de memórias, e a gente vê que elas surtem um efeito muito interessante. Mas o quanto que é importante a gente também mexer nesse banco de memórias que vem lá da gestação, porque esse organismo, ele vai fazendo backup daquele registro de uma maneira muito instantânea. E a pessoa vai sentindo a sensação da presença daquela memória. Então fica muito completo você fazer uma interferência nesse corpo energético. Interessante você falar disso, porque essa ligação do que parte ali já da parte gestacional, então vai entregar as primeiras informações para que a gente leve isso para a vida. E como isso muitas vezes é doloroso, né? Para uma pessoa que às vezes pensa, eu estou passando por isso, é de outra vida. Não, muitas vezes são questões ligadas ao atual, né? A vida atual, e que a pessoa às vezes nem quer. Eu acho que acaba colocando venda nos olhos para não ver que ela pode resolver aqui. E aí fica numa ilusão, às vezes, que é de outra vida, na crença de cada um. Claro, estou dizendo que existe ou não existe, não é isso, não é o caso. Estou colocando dentro do processo. Se a gente observar, faz total sentido com o que você está trazendo para a gente, Aline. E você percebe dentro do processo terapêutico também muita relação com essas crenças
que, passando informação, vai caindo, né, por terra, né, os véus vão caindo. Você percebe muito disso também, Aline? Será que estamos conseguindo sermos fiéis a nós mesmos se a gente está só repetindo uma memória? Né? Sim, será sim. que a gente só não está latindo como um cão raivoso que está indo lá com os outros cães sem saber o que está acontecendo, né? Sem questionar, e só um latiu, eu saio correndo atrás dele, porque é isso que acontece. O corpo energético, ele vai te colocar dentro de um padrão de repetência. Se você não questiona aquilo, você cria e reproduz a mesma historinha do seu pai e da sua mãe. Não estou dizendo que não tem coisas boas nessa história, né? De repente você tá lá na barriga da mãe, o seu pai e a sua mãe foram super trabalhadores, conquistadores, dedicados. Não é lindo receber essa herança? Maravilhoso, maravilhoso. Né? Tipo, você não precisou nem se esforçar para já ser uma pessoa trabalhadora, porque isso já veio de brinde para você. Mas eu consigo, né, de transformar crenças e memórias, elas estão vinculadas a padrões que te colocam num estado de limitação, igual você falou, de cegueira, como se você tivesse com um véu e não enxergasse nada além daquilo. E fica naquele padrão taxativo. Eu sou assim. Calma. Você não é assim. Você está funcionando assim. Você é muito mais do que isso. Você é a alma. Você já vem lá do grande mistério. Você já vem com um propósito. Você já tem ali uma ideologia. Você pode até ter se esquecido disso, Frank. Por quê? Sim. Porque quando você entra num corpo, a sua primeira casa passa a ser ali o ventre da mãe. Aquele ventre já tem memórias instaladas. Você já está sofrendo a influência do que eles estão vivendo. Então, muitas vezes você se identifica com aquilo e acaba se esquecendo mesmo do seu propósito. Que você coloca aquilo de maneira impositiva e você vai no caminho para confirmar a existência daquela crença. Então, muitas crenças são criadas a partir das experiências que você viu seu pai e sua mãe vivendo, e até mesmo as experiências que você viveu ali na barriga da mãe. Porque a própria ciência conseguiu confirmar. Será que existe sistema nervoso central se não existisse o coração? Então, ou seja, tudo que você absorveu, tudo que você sentiu na barriga da mãe, vai influenciar no teu sistema nervoso central, vai influenciar no seu cérebro. Porque a partir do momento que você sente, você vai criando ideias que são projeções desses sentimentos que você experienciou. Então, tudo que você passou ali também vai criar padrões mentais em você. Tem também, né, o corpo emocional, né, onde moram as feridas emocionais, os traumas, coisas de infância que você também foi armazenando ali. Vamos limpar ali também. Onde a história pega, né? As emoções, nossa, eu acho que é o que mais pega dentro do processo terapêutico, né, Aline? Você sente isso? Sim, porque as emoções, elas são tão profundas e a partir daquela emoção você vai criando vários sentimentos que são uma projeção dessa emoção. Então, por exemplo, né, Frank, a ansiedade, ela é tão falada hoje, né? Ela é tão foco, né, de busca de ajuda. Tem tantas medicações para trabalhar isso, né, para poder muitas vezes até tentar trazer um resgate daquela química alterada que vai causando no cérebro, né, por um excesso de estímulo dentro daquele mesmo pensamento. A gente vai rastreando ali as ansiedades, a gente vê que aquilo tudo nasceu do medo. Que medos são esses, né? Será que esses medos são seus mesmo? Será que não foi sua mãe que sentiu, seu pai que sentiu? Né? Que crença você tem que faz você ter que ter medo, então? Que ideia distorcida que você está alimentando ali, né? Que crença destrutiva e negativa faz você vibrar nessa frequência do medo. Esse medo vai gerando em você ansiedade, vai gerando em você até mesmo depressão. Então, a gente tem que ir nesses corpos, né? Limpar essas sensações, porque o nosso corpo emocional é a água do nosso corpo.
Pensa, se nós temos em torno de 73% de água, quanta emoção a gente carrega? Se a água do nosso corpo é o veículo que faz aí o translado dessas emoções, então a gente tem que ir lá mesmo, né? A gente tem que ir lá, a gente tem que limpar, fazer catarse, fazer trabalho de corpo emocional, respirar, né? Porque a respiração, ela é o que permite a expansão da consciência. Então vamos lá, vamos respirar, vamos dar espaço para essa memória negativa, vamos curar ela, vamos limpar esse trauma, vamos mexer no que tem que mexer. Então por isso que lá no trabalho que a gente faz, a gente parte ali primeiramente da leitura do mapa, né, para a pessoa poder se conhecer, né? Eu gosto de brincar falando que o mapa é um manual de instrução, ele é um grande raio-x da tua programação. E depois você vai partindo para as outras terapias, que é fazer a limpeza de tudo isso. Então, vamos trabalhar corpo emocional, vamos investigar as crenças que você tem, que tipo de neurose que você está criando dessas crenças que você tem, né? Vamos lá no corpo astral também, que é o quarto corpo. A gente nem chegou no espiritual, Frank, a gente nem precisa chegar até lá. Né? Porque o corpo espiritual, ele já vai trabalhar todo esse processo seu com contato com seres mais evoluídos que você acredita, mas ele também revela muito isso. O quanto você já está livre. Espiritualidade é o espírito na atualidade. O teu espírito realmente está atual? Ou você está preso lá no teu passado, ou você só está querendo projetar as coisas para o futuro? Você está sendo espiritual? Você está sendo presente? Você está inteiro, verdadeiro, integrado? Isso também é espiritualidade. Para você chegar nesse nível, você tem que ter feito uma faxina nesses outros corpos. E o corpo astral também é um corpo muito especial, que é um corpo mais sutil, né? Que é para onde a gente vai quando a gente sonha. Eu gosto de brincar que o corpo astral, ele é a atmosfera que absorve tudo que você projeta de todos os seus outros corpos. Ele contém imagens, cenários que são uma revelação do que está mal resolvido para você. E nada como os nossos sonhos para nos revelar isso, né? Que muitas vezes a gente acha que é só um sonho, que é fruto da psique, mas na verdade é uma experiência que você viveu quando você estava dormindo. Porque o teu corpo astral, se você está preso num mecanismo de funcionamento, você está projetada e você vai lá e dorme e vive a mesma historinha todo dia. Então, se a tua pegada foi algum trauma que você viveu, é para lá que você vai quando você dorme. Vai lá reviver esse trauma. Se você tem uma memória lá no seu corpo energético de abuso, quando você dorme, é o abuso que você vai lá reproduzir. E por aí vai. Então, nada como autoconhecimento para você se libertar de todos esses padrões e para você ficar mais livre, mais inteiro e muito mais conectado com a sua essência. Nossa, você falando aí, a gente vai fazendo um caminho, né? E é um caminho dentro de um processo de mergulho, porque, de uma certa forma, quando a gente fala sobre algo que tem a ver com o nosso eu percebo que a gente está mexendo no campo. E eu tenho certeza que o pessoal de casa também que está acompanhando vai sentindo isso e vai fazendo essa reformulação mental, energética, emocional, diante do mapinha da vida, do corpo, do espírito, né? Diante do que ele está ali aflito, ou querendo saber, ou querendo mergulhar, ou precisando despertar. E aí, dentro desse processo de despertar, de trazer a ação do corpo energético, o que esse corpo energético, ou melhor, a pergunta seria, como esse corpo energético se comunica com o nosso eu, Aline? Então, esse corpo energético, como ele é um programa, a forma dele se comunicar é fazendo validar a existência desse registro. Simples assim. Claro que a gente pode medir isso, né, Frank? Óbvio, né? Porque se você tem ali um programa que está reproduzindo dentro de um tom, você vai sentir essa vibração toda no seu campo e você vai propagar isso ao seu redor.
Então, assim, aquela hora que eu te falei da tecnologia, né, do computador conseguir fazer, né, o rastreamento de um cérebro antes e após você fazer uma interferência energética, tem máquinas, por exemplo, que elas fotografam o corpo energético da pessoa. Aquelas máquinas que batem fotografia da aura, por exemplo. Sim, eu ia perguntar sobre isso. A ligação do corpo energético e o campo áurico. Isso, exatamente, porque o campo áurico, ele é um reflexo de como é o seu corpo energético, não só o energético, tá, Frank? O campo áurico, ele vai também ser um espelhamento, né, uma consequência dos outros corpos, né? Então, por exemplo, eu já tive a experiência, por exemplo, de pegar a fotografia de uma pessoa, né, que conseguiu fotografar esse campo, né, áurico dela, e ali ter manchas de doença, ou seja, o corpo energético revelando um trauma que já está no corpo físico. Por quê? Porque o nosso já afetou físico ali, né? Já afetou. Porque às vezes, Frank, a doença ela ainda não chegou no físico. Ela está no corpo astral ainda. Ela está no corpo energético da pessoa. Ela está no corpo mental daquela pessoa. Às vezes ela não foi traduzida ainda no fisiológico. Só que muitas vezes sim. Então, respondendo a pergunta que você fez, o nosso corpo físico, ele é um dos primeiros que vão ancorar as deficiências do corpo energético. Boa. Né? Por quê? Porque o corpo, ele vai ser um reflexo de todos esses conflitos, né? A doença não nasce da incoerência. Então, a incoerência não nasce da infelicidade. Né? Então, por exemplo, se a pessoa ela tá repetindo um padrão de pai e mãe, ela não está alinhada com a essência dela, ela vai ficar incoerente. Ficando incoerente, ela vai ficar infeliz e o corpo dela vai mostrar para ela que ela está pelo caminho errado. Ainda bem. Você acolher, né, o sintoma como um parceiro. Não, obrigada, sintoma, já entendi, você tá me mostrando que eu não tô olhando para isso, que eu não estou no meu caminho, que eu não estou congruente com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu acredito, eu não estou agindo de acordo com a minha proposta. Então, sim, vai gerar influência, né? No que você atrai, no que você provoca e em como você está lidando ali até com a biologia do seu corpo. Eu já ia fazer uma pergunta que tem a ver com o que você colocou agora. O padrão de pensamento, qual a influência dele para ter um corpo energético mais saudável? Já que tanto se fala em pensar positivo. Basta só pensar positivo? Então, por favor, gostaria que você nos tirasse essa dúvida. Você falou uma coisa muito especial. Claro que o pensar positivo, ele altera a frequência, né? Sim. É muito fácil. Você vai falar uma palavra positiva e negativa para uma planta, ela vai sentir, né? Tem tantas pesquisas disso, né? A água... Sim. Né, você falar palavras negativas para a água ou você ouvir música específica, a molécula da água sofre uma influência, né, para música boa, para música negativa, enfim. A própria planta, né, se você falar só palavras negativas para ela, mesmo que você nem esteja sentindo aquilo, ela vai deteriorar. Você pega uma mesma planta, no mesmo vaso que seja, e fala para ela outros tipos de palavra, né, que são palavras de mais alta frequência, vai gerar um resultado diferente nela. Só que tem uma coisa que acontece muito profunda com o ser humano, que ela é muito importante de ser trabalhada, que é este corpo emocional que a gente falou. Porque o corpo mental, Frank, ele pode até ter uma positividade, sabe? Eu vou pensar positivo, eu vou fazer sucesso, eu quero sempre viajar, eu quero ter dinheiro, vamos lá, vamos falar isso, vamos pensar assim, vamos, ok, ajuda, sim, é um mecanismo que vai te favorecer de alguma forma. Mas para você realmente ter um bom resultado, você precisa sentir positivo.
Porque, olha só, o coração, né? Porque o cérebro ele emite uma onda elétrica, o coração emite uma onda magnética. A onda magnética, ela é no mínimo 5 vezes mais potente que a onda elétrica. Então, às vezes a pessoa ela tá até pensando positivo, mas o coração dela tá inseguro. Então já vai acontecer aí uma incoerência de informações. Então, por exemplo, eu até dei esse exemplo para um grupo de terapia que a gente estava trabalhando, que a pessoa até citou isso, né? Ela falou, nossa, eu fiz um quadro, né? Que é um quadro da minha tela mental, do que eu desejo projetar para minha vida, né? Eu falei, ótimo, bacana, isso é muito bom, isso já vai trabalhando, querendo ou não, é um tipo de hipnose, né? Você está hipnotizando o seu cérebro dentro daquela órbita, que é uma órbita que você escolhe. Nada como você ser influenciado. A gente vai ser influenciado de todo jeito, né? Nada como ser influenciado por algo que você está elegendo que é bom, né? Mas sabe o que acontece muito, Frank? Acontece das pessoas idealizarem uma coisa, mas o coração delas está preso dentro de um território interno que vai muito colidir com aquilo que ela idealizou. Então, por exemplo, né? Uma vez eu fui atender uma moça que ela trouxe para mim esse quadro que ela fez dos sonhos dela, né? Ai, Aline, eu quero esse carro, colocou lá o carro, eu quero viajar com os amigos e eu quero muito casar e ter filhos. Falei, ótimo, ok, muito bom, é isso? É. Então vamos trabalhar agora as emoções mal resolvidas que te impedem de você conseguir tudo isso. Enfim, ela já estava com mais ou menos 38 anos de idade e fazia muito tempo que ela estava sozinha. E lá no quadro de tela mental dela estava projetado ela de vestido de noiva, com um companheiro e tal. Eu fui investiguei com ela, né? Você já queria ter vivido isso há mais tempo, né? Sim, queria. Ok, então vamos ver, vamos olhar para isso. Vamos ver o que está impedindo você de criar essa realidade. Por que você deseja tanto isso, mas você ainda não conseguiu isso? Porque chegou um momento que ela começou a questionar. Ah, esse negócio de o poder da mente, não sei se eu acredito nisso não. Por que eu já tô patinando dentro desse lugar, né? E aí eu fui fazer um trabalho com ela. Ela tinha muitos traumas ligados a relacionamento afetivo. Então pensa só, a mãe engravidou do pai sem querer. Depois ela assistiu um casamento desarmonioso, né? Ela via assim, o pai trabalhava e a mãe ficava em casa. Então ela viu muito a mulher dependendo do homem, sendo refém do homem, insatisfeita, submissa, cansada por ser mãe, cansada por cuidar do outro. Frank, pensa só. Uma emoção mal resolvida vem do coração. Sim. Vai deixar o seu coração nebuloso. Não adianta ela pensar eu quero casar se o coração dela tá mandando uma onda totalmente oposta, do tipo, se proteja de relacionamento. Porque se você for ter relacionamento, você vai correr o risco de ser maltratada, de ficar submissa, de ficar infeliz. Então, vamos dar espaço para o sentir. Vamos ver quais são os traumas, mini traumas, porque traumas não são só as coisas que a gente viveu que foram negativas, foram as coisas que a gente também não viveu, né? Então muitas vezes você tem um trauma porque você não teve colo, não é porque você apanhou somente, mas porque você não teve um colo na hora que você precisava. Porque não viveu um sonho, talvez, né, também, Aline. Então, não realizou aquilo que tanto sonhou na sua infância ou projetou, né? Exatamente. Então, muita gente, desculpa, Aline, mas muita gente não olha, né, por esse campo, acha apenas que é algo do passado, quando pode ser algo também dentro do processo de expectativa. Frank, não tem como você projetar coisas para sua vida se você ainda tem contas abertas com o passado.
E quando eu falo de conta aberta com o passado, eu não estou dizendo que você não possa se lembrar do teu passado. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa que limpou e resolveu todos os seus traumas. Não é isso, até porque esse processo de autoconhecimento, de transmutação, né, de transformação emocional, ele é para o resto da sua existência. Porque quando acabar, acabou. Né? Então, quando você estiver totalmente 100% resolvido, você já não vai compor mais com esse universo, porque esse universo que estamos, ele é o universo dos desafios. Né? Então, eu sempre falo, né, os desafios é o que mantém a nossa engrenagem rodando, né? O que mantém a gente no estado de motivação. Né? Quando a gente vai ver um filme, a gente não gosta de ver um filme ali que começa um desafio no começo, aquela pessoa quer ficar com outra pessoa e ela tem um impedimento, e ela tem que lutar para aquilo acontecer, ou ela quer conquistar alguma coisa, ela vai lá, vai articulando o poder dela, vai enfrentando os desafios internos para poder chegar naquele lugar que ela quer. Assim é a vida, né? Você sempre vai viver esse movimento de se autoconhecer, você vai lá, descasca, acha alguma situação, limpa aquilo, vamos mais a fundo, vamos descobrir mais alguma memória, vamos lá, vamos lapidar, vamos transformar, encontrar prazer neste lugar. Encontrar, tipo, uma ambição neste lugar, né? De buscar, né? De aprofundar. Então, assim, a gente tem histórias que elas vão gerando muitas vezes, né, esses véus que atrapalham da gente ir pelo caminho que a gente escolheu. E vamos olhar para isso, vamos transformar, vamos renovar. Então, sim, né, acontece muitas vezes de você ter que fechar as contas com o passado para você poder viver o agora mais inteiro. Porque senão você vai ter uma sensação que você está dentro de um carro dirigindo, olhando pelo retrovisor o tempo inteiro. Quando você fala de fazer essas pazes com o passado, aquilo que está em aberto, que tanto travava a vida da pessoa, você está falando disso, Aline? Sim. Os traumas, os medos que já lá atrás trazia, seja da gestação ou que a pessoa às vezes nem tem consciência, porque os pais não dizem, né? Mas que ela acaba travando um pouco pelo entendimento do que você veio trazendo. E aí, fora também, né, as questões que acontecem em sociedade, com relacionamento, então tudo isso é preciso liberar. São essas técnicas, no caso que você, o Instituto, né, Max Tovar, vocês trabalham também para poder liberar esses traumas, esses medos e fazer essas pazes, no caso com o passado? É isso? Exatamente. Vamos lá, vamos buscar a memória, de onde vem isso, vamos limpar, vamos transcender, vamos superar, vamos aceitar. Você não precisa concordar com o que aconteceu com você. Então, Frank, é muito importante, né, a gente conseguir fazer as pazes com o nosso passado. Né? Porque senão a gente fica literalmente com o rabo preso, né? Como se você quisesse ir para a vida e tem alguma coisa do teu passado que te puxa, que faz você inclinar ali a cabeça para trás, né? E quando eu digo de coisas mal resolvidas, eu digo disso mesmo, né? São os traumas, são as mágoas que mantêm você alinhado a pessoas, né? Com situações mal resolvidas, né? Situações dolorosas. E que impedem de você estar numa limpidez, né, numa alta frequência emocional. Então, a gente tem técnicas, por exemplo, tem um trabalho que a gente faz que é muito legal, que ele é a história da vida da pessoa em 13 linhas. É uma técnica que a gente consegue rastrear a informação que ela coloca ali naquela folha, naquele papel. Ela está atrelada a um vácuo cerebral, a um espaço dentro do cérebro que vai dominar um certo tipo de inteligência. Então a gente consegue ver o que a pessoa projeta para frente só por conta dessa história dela estar mal resolvida. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa escreve assim: eu fui abandonada pelo meu pai, quem me criou foi a minha avó. Então, ok, colocou ali na fileira 1, a gente já sabe que é o que ela projeta para frente, que é o vácuo preto, que é a inteligência do futuro, né? Então, ou seja, se ela não resolver isso dentro dela, então ela vai acontecer o quê?
ela sempre vai projetar o abandono. Ela sempre vai projetar inconscientemente, né? Ela sentir que ela não tem território, porque ela saiu de casa, foi criada numa outra casa, que é a casa da avó. Aquilo pode ter um impacto muito profundo para ela. Então, essa técnica que a gente faz, a gente consegue mostrar para a pessoa aonde ela está presa, que tem a ver ali com os programas do passado, né? E ajuda ela a ressignificar aquilo e tirar um aprendizado daquilo. Tirar um substrato daquilo, para ela sair rica. Ok, eu fui abandonada? Muito bem, vamos limpar a mágoa do abandono, vamos limpar o trauma, o medo que você criou por ter sido mal cuidada, por ter sido tão desprotegido, vamos resolver isso, vamos, ok. E esse abandono? O que ele te trouxe depois de aprendizado? Nossa, por conta de eu não ter sido criada com meu pai, eu me tornei uma pessoa muito autoeficiente. Autossuficiente. Ok. Então, você já consegue o quê? Você consegue já negociar. Ok, eu trago, então, uma superação. Hoje, mesmo que eu tenha sido abandonado pelo meu pai, eu sou uma pessoa empoderada. Eu sou uma pessoa independente. Então, muito das dores que a gente carrega, né, e muito das coisas que a gente ainda fica patinando na nossa vida é porque estamos presos ainda, né, em coisas que a gente nem sabe. Porque tem tantas dores do nosso inconsciente que elas estão ali tão debaixo do tapete, elas aconteceram, Frank, a nível tão sensorial que o nosso cérebro lógico ainda não enxergou aquilo. E não tem razão que supere uma emoção, sabe, mal resolvida e camuflada. Você tem que ir lá. Você tem que drenar aquilo, sabe? Você tem que limpar aquilo. O teu cérebro racional intelectual ter mais fluidez, ter mais inteligência para usar os recursos que estão disponíveis para ele, né? Então, sim, tem que olhar para o passado. Olhar para o passado dói. Mas ficar preso nele dói mais. Antes de ter para resolver. É melhor encarar logo, né? Encarar logo o que tem. Abraça logo essas sombras, esses fantasmas e tá tudo certo. Porque pensa só, se você não olhar para suas dores, resolvesse o seu problema, a gente ia prescrever isso, né? Dá menos trabalho. Não, vamos lá, não olha para as dores, não. Vou te passar só um anestésico. Mas a gente sabe que aquilo vai gerando, né? Muita teia de aranha no porão da tua vida, né? Então vamos olhar, vai doer, vai gerar desconforto, mas vai te dar oportunidade. Né? Então é isso, é olhar para essa história, reconhecer, né? Por algum motivo você escolheu esse pai, por algum motivo você escolheu essa mãe, né? A gente fala muito disso, né? Você já é alma. Você veio lá do grande mistério, não interessa o que você acredita, se você veio do vácuo quântico, se você veio do mundo das estrelas, se você veio do divino, da barriga de Deus, de outra dimensão, você é a alma. Você já é luz. A alma tem peso, Frank. A ciência comprovou isso. Eles pesaram o corpo de um ser humano enquanto ele ainda estava encarnado ali, né, em coma. E eles pesaram aquele corpo, tipo, segundos depois que essa pessoa desencarnou. E aí eles conseguiram comprovar a existência da alma, né? Pelo peso. Mudou o peso do corpo. E quando eu falo de mudar o peso, eu não estou falando que deu tempo para o corpo deteriorar, multiplicar a bactéria e isso aumentou o líquido. Não, eu estou falando de segundos após a morte. Então, existe alma e existe o corpo biológico. É esse corpo biológico que o pai e a mãe faz, né? Ele te proporciona esse DNA, essa genética. Esse corpo energético também, uma parte dele é construída pelos pais, né? Porque das 12 inteligências, 8 são herança de pai e mãe e 4 são nossas, né? Então, sim,
uma boa parte, né, vem de herança de pai e mãe. Eles constroem esse corpo energético. Tem muitas crenças também que eles nos dão de presente, né? Pelo que eles falam, pela criação. Isso, ok. Mas você é alma. Você já tem uma essência, você já tem uma certa identidade. Você pode desconstruir algumas coisas, você pode construir outras, né? Você pode lapidar. Você pode pegar o teu carrinho lá, que é o carrinho que você recebeu do seu pai e da sua mãe, dá uma pintada nele, dá uma mexida na suspensão. Torna ele mais eficiente com o que você deseja. Sai aí desse movimento de culpar pai e mãe. Acredite que você pode ter autonomia, que você pode ser muito mais do que isso, que você não precisa ser refém das lembranças. Vamos por esse caminho. Eu não tô dizendo que é fácil. Eu não tô dizendo que em algum momento você vai dar uma atropelada, uma tropeçada, vai perder a fé. Vamos lá, atropelou, respira, levou um caldo lá da onda, respira de novo. Vai, fura a onda, pega uma prancha, navega por ela. Vamos lá, vamos seguir. O que não dá é para deixar a peteca cair. Se isso funcionasse, né, seria muito fácil. E é isso aí. Se transformar, né? E encontrar um prazer nisso tudo, né? Repito, encontrar prazer nessa transmutação e saber que você é muito mais do que tudo isso e você pode ir sempre revendo os conceitos, né? E chegando mais perto de você mesmo. Eu sempre falo isso para a pessoa. Nós, como curadores, né? Facilitadores, nós somos só instrumentalistas. A gente vai provocar você para você chegar no lugar que já é seu. Vamos transformar você em nada. Nós só vamos tirar as toxinas que impedem você de revelar, de transpirar a tua verdade, a tua essência. Não dá para você transformar um pêssego numa laranja, né? Mas dá para você tirar lá a terrinha da laranja que está impedindo da casquinha dela brilhar mais. Né? Dá para você utilizar essa laranja do melhor jeito que ela tem para te oferecer. É isso, autoconhecimento é isso. É você tirar aquilo que não te pertence para manifestar essa luz que já existe. Ficar no medo, né? Ficar no medo só vai paralisar, né, Aline? Só vai atrasar mais o processo. Você já escutou algumas pessoas falam, em outra vida eu deixo para resolver isso. A pessoa não sabe nem, mal tá tendo essa, mal tá vivendo essa, né? Não sabe nem se vai ter outra. Aí. Qual que tá disponível para você? É isso. Não é essa. O que temos para hoje? Né? O que temos em mãos? É essa vida. Então vamos focar nessa. Mas tem memórias de outra vida. Eu já investiguei, eu já achei, aconteceu isso em outro tempo, né? Tudo bem, ok, tudo bem. Mas olha só, dessa vida de agora, você já tem material o suficiente para você se divertir. Até porque, Frank, tem coisas que você vive nessa vida. Pode ser uma coisa mal resolvida de outra, tá tudo certo. É nessa que você tem condições de resolver. Uhum. Vamos trabalhar com o efeito colateral, então, do que veio lá de trás, nessa. Olha para isso, para esse momento, então. Né? Não precisa necessariamente... Claro que não estou desconsiderando, tá? Terapia de vida passada, hipnose, de jeito nenhum. Né? Até porque eu acho assim, se a pessoa precisar saber daquilo, o universo vai dar um jeito de encaminhar essa ferramenta para ela. Se a resposta dela for dentro deste universo, que ela vai achar a resposta dela. Se ela for uma buscadora e ela estiver aberta, ela vai achar. Alguém vai chegar, vai trazer uma informação para ela e tá lindo. Às vezes aquilo vai gerar alívio e vai resolver para ela, ótimo. Mas vamos pensar assim, os padrões que a gente tem nessa vida, se eles vieram como uma consequência de outra, eles existem nessa, você pode trabalhar nela. Então, ok, eu vivo sempre o problema de escassez com dinheiro. Em outra vida eu fui um estelionatário. Tudo bem, foi lá.
hoje eu vivo um pouco a rebordose disso, a ressaca disso, ok. Mas vamos trabalhar o cenário que eu vim agora. O que eu já tenho de elementos emocionais que me fazem ter escassez com dinheiro? Que crenças que eu tenho? Quais são os padrões? O que eu vivi? O que eu observei do pai? O que eu acredito sobre tudo isso? Você olhando para isso, você já vai ter muitos resultados. Lapidando isso, você já vai ter muitos resultados. Essa história do financeiro, que é uma das questões, né, que mexe muito com a humanidade, né, de ver o dinheiro de uma forma diferente, ver o dinheiro de fato como ele é, ver a energia, né, o fluxo dele, né, entender que não é apenas trabalhar como hamster, mas de fazer fluir essa energia para que isso possa retornar. Isso é tão desafiador, né, Aline, porque às vezes a pessoa está numa situação onde ela está ali passando por dificuldades financeiras mesmo, que o mental, o emocional não está em equilíbrio e acaba absorvendo isso como a verdade, ou seja, não é ela está naquela situação. E o que ela precisa é retomar o seu emocional em equilíbrio para poder trazer as suas finanças em ação, né? Conseguir clarificar, ver possibilidades. Só que, claro, existe a ação emergencial dentro do processo, né? Eu digo isso porque eu estudo bastante sobre isso, e na minha vida também, na vida da minha esposa, na família, no livro até que a gente publicou, Magia da Gratidão, a gente fala também sobre isso. E aí você colocando isso, é tão interessante como tudo está ligado à ação dos nossos pais. Eu também recebi algumas informações da neurociência também, com amigos que fizeram formação, e a gente conversou muito sobre isso. Eu vou sempre trazendo lacunas, né, de discussões, assim, para a gente poder agregar uns com os outros. E aí você falando isso, eu estou aqui pensando também o quanto que as pessoas, nós, na verdade, seres humanos, muitas vezes, quando estamos nesse processo emocional contido pela problemática, eu gosto de falar do desafio que nós passamos, né? A gente não consegue ver perspectiva e se sente muitas vezes no fundo do poço, né? Eu fiz até vídeos relacionados a isso aqui no canal. Então, numa situação como essa, quando a pessoa está sem a perspectiva, está entrelaçada emocionalmente dentro de um processo financeiro, que isso acabou meio que paralisando a perspectiva dela, qual o conselho que você daria para uma pessoa que está passando por uma situação dessa, Aline? Então, Frank, um tema muito, muito profundo do terráqueo é o dinheiro, né? Uhum. E assim, a gente da área da cosmologia, a gente vê o quanto que isso realmente é forte, porque o primeiro vácuo cerebral, o primeiro espaço, a primeira caixa cerebral que a gente tem é a caixa do financeiro. Tudo passa por ali. Tanto é que se você tiver com problema de dinheiro, vai influenciar em todas as outras suas inteligências. Você pode ver, por exemplo, se você tiver problema de dinheiro com uma pessoa, a sua lente para olhar para ela já está contaminada com aquela emoção. Né? Tipo, você está me devendo, então você já não olha para a pessoa com o mesmo olhar. Então, sim, a questão do dinheiro é algo muito importante, por quê? Principalmente porque nós fomos educados a olhar para o dinheiro como se ele fosse como se ele tivesse uma vida própria. E, na verdade, o dinheiro, ele é inanimado. O dinheiro, ele é uma espécie, ele é um papel. Na verdade, é você que dá poder àquele papel. Tanto é que a gente vê isso na prática, né? A pessoa tem muito dinheiro e, às vezes, está na escassez, e tem pouco dinheiro e está na abundância, né? Sim. Então, assim, a gente foi educado a olhar para isso. Corre atrás do dinheiro. O dinheiro é inalcançável. O dinheiro é o maior sonho da pessoa. Só que ninguém ensinou pra gente que o dinheiro, ele é só uma consequência de um poder que você tem, que é o poder de materializar. Se você estiver bem alinhado com o seu poder de materialização, né, de você entender que tudo é energia, que você tem esse magnetismo nato em você, de você criar as partículas que você precisa, de você
projetar e atrair as ferramentas e todos os mecanismos que você precisa, você está livre. Só que o sistema acabou adestrando o ser humano dentro dessa órbita da escassez, do medo, né? Por quê? Porque acaba que você vai virar fruto de manipulação. O dinheiro, nossa, o dinheiro. Ah, então, nossa, se eu tiver o dinheiro já para comprar a minha bebida do final de semana ou para fazer isso daqui, eu já estou feliz demais. Então, assim, o que eu vejo como o ideal, né? É o ser humano se trabalhar para ele entender que o poder está nele, de materializar. Por que Aline, por que você está afirmando com tanta convicção que o poder do ser humano está em materializar? Porque a gente veio para um planeta que é o planeta Terra, que é o planeta da matéria. Se nós somos... Olha só, nós somos alma, não existe, Frank, a gente não precisa do corpo. Sim. Mas a gente veio num planeta que a gente quis um corpo. Porque a gente queria tocar, a gente queria entender o que é matéria. Dinheiro é uma das matérias. Então o ser humano, ele dá uma pirada porque ele entende que ele não está tendo... Quando ele está faltando dinheiro para ele não está sendo excelente no que ele veio fazer aqui. Ou seja, cadê minha parte? Né? Porque o dinheiro é tão abundante que se você pegar o dinheiro todo que tem disponível no mundo, né? Que na verdade a quantidade de dinheiro que tem, quem criou foi o homem, né? Mas vamos dizer assim, se você pegar todo o dinheiro que está disponível aí no mundo e dividir para todo mundo, é o suficiente para todo mundo ficar muito bem. Então, sim, tem disponível para todos, né? Só que algumas pessoas estão mais esclarecidas e empoderadas dentro desse âmbito e outras não. Então, se você tira o dinheiro da pessoa, é uma maneira que você encontra de enlouquecer ela. Se você tem um sistema que proporciona para ela menos chances de alcançar recurso, você enlouquece ela. E a pessoa enlouquecida, ela fica muito mais adestrável. É como se fosse assim, tá faltando para você, então tá, vem aqui, vou te dar, ó. Vem, vamos, cachorrinho. Vem cá, ó. Olha, aqui comigo você vai ter o suficiente para você pagar a tua conta disso. Aí você se torna muito mais manipulável. Então, assim, a gente tem que olhar para tudo, né? A gente tem que olhar para histórias familiares, né? De escassez. Você tem que olhar para as crenças que você tem a respeito do dinheiro. Você tem que olhar também, obviamente, né? Para as experiências que você viveu de alguma forma, para você ver aonde está o bloqueio. Mas a gente tem que olhar o bloqueio de tudo, não é só o do dinheiro. Nós temos outras 11 inteligências. Dinheiro é uma delas, mas ela tem essa função muito impactante, porque quando o dinheiro falta, ele é o viabilizador de muitas outras coisas, né? Então é onde a pessoa é uma desequilibrada maior. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, Frank, que tipo, nunca tem dinheiro, mas tem tudo. Sim. Eu tenho um amigo que falou isso para mim esses dias. Olha, eu quero ter mais dinheiro, mas Aline, eu vou te falar, viu? Tudo que eu preciso acontece. Ele fala, eu não posso ter dinheiro aqui na minha carteira sobrando toda hora, mas se conheço alguém que me presta uma casa onde eu vou, eu sempre saio com algum amigo que paga alguma coisa, ele materializa as coisas dele de uma outra forma sem passar pelo papel dinheiro. Nossa, Aline Cossetti, ficaria com você aqui conversando horas e horas. Assim como foi também com a Max Tovar, que, olha, que gratificante foi conversar com você, escutar da sua fonte todo esse conhecimento, e eu percebo que a gente pode explorar mais um pouquinho disso. Então já fica o convite para um próximo encontro também, para a gente poder destrinchar um bocadinho mais. E sobre o corpo energético, eu acho que pode ter ficado claro até mesmo para as pessoas que não conhecem ou que têm uma visão de corpo energético de uma forma muito limitada também, porque a pessoa pensa às vezes que o corpo energético é somente o espiritual e esquece que outras partes estão relacionadas também ao corpo energético. Então você explanou muito bem isso aqui. Eu acredito que para quem não conhecia sobre o assunto também pode pesquisar. Inclusive, eu vou deixar aqui abaixo o contato também da Aline, para você poder, das redes sociais, para você também poder
acompanhá-la e lá conhecer o trabalho também da Aline. Aline, me fala aí, você hoje então trabalha junto com o Instituto Max Tovar. Fala um pouquinho então do seu trabalho no Instituto, Aline. Tá, então, certo. Em algum momento, se você quiser colocar aí, né, embora já teve alguma entrevista sobre isso, já tem, né? Aqui, né? Isso, exatamente. Ou no site. Então, isso, lá explica tudo que a gente faz, né? As imersões, né? As ferramentas, os produtos disponíveis, né? O contato também para atendimentos terapêuticos à distância ou não. Mas no Instituto, eu trabalho hoje muito, né? Com a leitura do mapa gestacional, né? Que é essa ferramenta do quinto corpo, né? Do corpo energético que a gente falou, que é uma das ferramentas de corpo energético, né? Sim. Tudo é energia, né? A ciência está aí para explicar, né? Se você for fazer lá, separar ali todas as partículas ali da matéria, você vai chegar na energia. Aqui a gente não está aqui para fazer propaganda de nada, né? Mas, tipo, é importante as pessoas conhecerem que tem ferramentas para trabalhar todas essas memórias, né? Sim. Exatamente. Aline, gratidão. Mandar um beijo para todos aí também do Instituto, que equipe linda que vocês têm. E eu estou muito feliz aqui de poder, né, conversar com vocês e trazer essas informações que ajudam a acrescentar e fazer de nós um ser melhor para um mundo melhor. Então, olha, gratidão, tá, por seu desprendimento. Eu vou deixar... Nossa, menina, agradeço totalmente você também. Foi um super prazer estar com você. Maravilha. Precisando, é só nos ativar por aqui, tá? Combinadíssimo, querido. Super beijo para você, viu? Beijo, Aline. E você aproveita também para seguir a gente. Vai lá no nosso portal frankmineiro.com, notícias. A gente fala notícias, autoconhecimento, variedades. Também a gente traz a conexão também com o despertar. Então a gente busca integrar tudo que a gente puder lá no nosso portal, trazendo uma linguagem um pouco diferenciada. Quanto, às vezes, alguns falam de questões tão pesadas de vida, né? A gente busca enaltecer o que o ser há de melhor. Então, vai lá no nosso portal frankmineiro.com para você poder estar por dentro das coisas boas que estão ocorrendo também no mundo. @FrankMineiroOficial é o nosso Instagram. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.